Olá, bem-vindo. É um prazer estar novamente consigo nesta edição de Euronews Noite, num dia em que arrancaram as audições para a destituição de Donald Trump. Começou a fase pública do impeachment ao presidente dos Estados Unidos. Trump é acusado de suborno e de abuso de poder. Portugal é um mau exemplo no uso do telemóvel ao volante. As campanhas de prevenção sucedem-se, mas os números não acompanham. Veneza, debaixo de águas cheias, atingem o nível mais alto desde 1966. A Basílica de São Marcos ficou inundada. E no fim deste jornal espreitamos a Bienal de Arte Contemporânea de Lyon e uma instalação que parece o laboratório do Frankenstein. A não perder mais à frente. Depois de um mês com audições à porta fechada, começou a segunda fase do processo de destituição de Donald Trump. A Câmara dos Representantes abriu as portas para as primeiras audições públicas. O primeiro dia de audiências públicas no processo de destituição do presidente norte-americano Donald Trump começou com uma mensagem bem clara do presidente do Comitê de Informações da Câmara dos Representantes, em Washington. Se concluirmos que o presidente dos Estados Unidos cometeu um abuso de poder e facilitou a interferência estrangeira nas eleições, ou se procurou condicionar, coagir, extorquir ou subornar um aliado no sentido de conduzir investigações que podem ajudar à sua reeleição e o fez através da retenção de atos oficiais, um encontro na Casa Branca ou através de centenas de milhões de dólares em auxílio militar, será que devemos simplesmente aceitar isso? Donald Trump é acusado de ter pressionado o presidente ucraniano a investigar o seu opositor democrata Joe Biden, num caso que envolve uma empresa na qual trabalhava o seu filho, Hunter Biden. Reagindo à abertura do processo, Donald Trump negou qualquer conduta imprópria e afirma que está a ser alvo de uma caça às bruxas. Janine Áñez assumiu a presidência interina da Bolívia. A senadora atacou verbalmente o ex-presidente do país, Evo Morales, que renunciou à presidência. Morales chegou ao México, onde conseguiu asilo político. A vice-presidente do Senado da Bolívia assumiu oficialmente a chefia de Estado interina do país e declarou que Evo Morales fugiu do país porque não se atreveu a responder à nação. Na tomada de posse, Janine Áñez diz ter assumido o cargo de acordo com a Constituição e porque não podia haver um vazio de poder numa altura em que se assistem a atos de vandalismo nas ruas. A nossa força é Deus, disse perante uma multidão em frente ao Palácio Presidencial em La Paz e garantiu novas eleições no máximo de 90 dias. Evo Morales chegou ao México, país que lhe concedeu transporte e asilo. Mas antes, o avião em que seguia teve que fazer uma gincana depois do Peru ter negado reabastecimento e o Equador ter negado permissão para sobrevoar o seu espaço aéreo. O Paraguai reabasteceu a aeronave. Morales insiste ser vítima de um golpe de Estado. As Forças Armadas e a polícia estão mobilizadas nas ruas para conter protestos de apoiantes de Evo Morales e depois dos bens dos membros do partido do agora ex-presidente terem sido vandalizados. Atentos. Os portugueses estão a destacar-se, mas não no bom sentido. Um estudo recente revela que 3/4 dos condutores continuam a usar o telemóvel durante as viagens. Apenas 13% dos condutores portugueses diz deixar o telemóvel de lado quando pega no volante. As campanhas de prevenção sucedem-se, mas os números não acompanham. E se falarmos nos números portugueses, o cenário piora. Um estudo recente comparou o uso do telemóvel ao volante, incluindo mãos livres, com irlandeses, americanos, franceses, espanhóis e britânicos. De todos, os portugueses surgem claramente destacados, 74%. O aumento do risco para ter um acidente pelo facto de estar a falar ao telemóvel mãos livres ou na mão é quase igual. O que depende é da distração provocada pela conversa que eu estou a ter. Os Estados e a indústria têm que se sentar à mesa
e chegaram ao entendimento do que é aceitável instalar embarcado num automóvel e aquilo que não é aceitável. Os espanhóis estão cerca de 20% atrás dos portugueses e os britânicos quase 30%. Um dos obstáculos para eventualmente penalizar o sistema de mãos livres é a dificuldade de identificar os condutores durante a utilização. O primeiro-ministro holandês anunciou um conjunto de medidas para combater as emissões de monóxido de nitrogénio que afetam a qualidade do ar. Uma das principais iniciativas passa por alterações nos limites de velocidade. A Holanda vai reduzir os limites de velocidade máxima permitida nas autoestradas do país para 100 km/h. A medida consta de um pacote de iniciativas destinadas a travar as emissões de monóxido de nitrogénio que aceleram a degradação da camada do ozono. Resulta de uma decisão do Supremo Tribunal holandês e é vista como uma derrota para o primeiro-ministro. Ninguém gosta, mas no final é melhor. É necessário evitar o bloqueio da Holanda e, acima de tudo, evitar a perda desnecessária de empregos. Alguns grandes projetos, como o reforço dos nossos diques, são muito importantes para a nossa segurança. Não podemos ficar sem eles, por isso devemos ter uma lei de emergência especial. O primeiro-ministro também anunciou medidas para reduzir as emissões provocadas pela exploração animal. O executivo holandês tem estado sob pressão desde que um tribunal ordenou a suspensão de vários projetos por causa da Holanda estar a exceder os limites europeus colocados às emissões de monóxido de nitrogénio. As cheias em Veneza atingem o nível mais alto desde 1966. Grande parte da cidade ficou debaixo de água e a icónica Basílica de São Marcos ficou inundada. O presidente da Câmara da cidade culpa as alterações climáticas. O presidente da Câmara de Veneza culpou as alterações climáticas pela situação dramática da cidade e pediu a conclusão do projeto de construção de barreiras exteriores para limitar as inundações. O projeto do Moisés tinha sido adiado por causa dos custos e da oposição dos ambientalistas. O nível da água atingiu esta terça-feira o valor mais alto dos últimos 50 anos, 1,87 m, o que significa que mais de 85% da cidade ficou inundada. 2 pessoas morreram na ilha Pelestrina. Uma das vítimas é um idoso que terá morrido eletrocutado quando a água entrou em casa e provocou um curto-circuito. Na Basílica de São Marcos aumenta a preocupação sobre os danos nos mosaicos e nas obras de arte da mais conhecida igreja de Veneza. As autoridades falam numa tragédia, dizem que vai ser preciso começar do zero e exigem medidas para controlar as inundações. Pedimos para fazer parte do sistema Moisés. É absolutamente necessário que nos esclareçam sobre a situação. Já chega. O assunto não aparece nos jornais, talvez o projeto avance, talvez não. Já chega. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, deslocou-se esta quarta-feira a Veneza para ver de perto os danos causados pela inundação. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, propõe uma linha de crédito para ajudar as famílias e as empresas afetadas, sublinhando que a vida das pessoas está em risco. Para além de Veneza, a chuva forte que tem caído desde terça-feira em Itália afeta particularmente as regiões da Sicília e da Calábria. Cheias em Veneza e uma onda de frio na Europa. As temperaturas máximas vão descer. Esta descida deve-se a uma massa de ar frio, ar polar, proveniente do norte da Irlanda. As previsões apontam também para ventos fortes e queda de neve em vários países europeus. Rússia e Áustria já estão debaixo de fortes nevões. Portugal também vai assistir a uma descida acentuada das temperaturas máximas. Os termómetros vão baixar até 8 graus no território. A chuva, o vento e o frio marcam presença nos próximos dias, mas espera-se uma subida de temperatura a partir do próximo domingo. Há 4 anos, a 13 de novembro de 2015, França testemunhou a face do terror. Os atentados terroristas em Paris provocaram a morte de 137 pessoas. As vítimas foram hoje homenageadas. Uma a uma, as vítimas do atentado terrorista na sala de espetáculos parisina Bataclan foram recordadas e homenageadas.
A jornada desta quarta-feira serviu para lembrar a trágica noite de 13 de novembro de 2015, em que 3 comandos jihadistas agiram de forma coordenada em Paris e Saint-Denis, provocando a morte de mais de 130 pessoas e ferindo várias centenas. Os ministros franceses da Justiça e do Interior e a autarca de Paris percorreram os pontos-chave dos acontecimentos. Já o presidente Emmanuel Macron apelou aos franceses para que mantenham a promessa de continuarem unidos contra o inimigo comum. O secretário de Estado do Interior, por outro lado, sublinhou que a ameaça se mantém, ainda que de outra forma. A ameaça evoluiu, não é a mesma, mas o nível continua elevado. Só precisamos de continuar atentos. Em 2015, os ataques foram planeados à distância. Pessoas que vieram da Síria e do Iraque atacaram em França. Agora temos uma ameaça endógena, pessoas que não têm necessariamente uma relação com Daesh, atendendo ao declínio do Estado Islâmico na região. Naquela noite, como agora, a melhor forma de recordar as vítimas continua a ser com minutos de silêncio. Uma escultura clássica, uma bactéria que come pedra, tubos de ensaio e reatores biológicos. A arte cruza-se com a ciência na Bienal de Arte Contemporânea de Lyon. Vamos conhecer uma das exposições mais curiosas. Veja agora a instalação que parece o laboratório do Frankenstein. À primeira vista parece um laboratório ou um cenário de ficção científica. Mas é uma instalação de arte. Sou Thomas Feuerstein, sou um artista austríaco e vivo em Viena. Na exposição, uma bactéria destrói a escultura de Prometeu que roubou o fogo aos deuses para dar à humanidade. Como castigo, foi amarrado a uma rocha. Todos os dias uma águia era enviada para comer o fígado do herói da mitologia grega. Numa outra parte da exposição, as mesmas bactérias juntam-se a células humanas para criar um fígado num reator biológico. O autor explica a obra. A ligação com a arte é a escultura e, como escultor, estou interessado em materialidades, processos químicos, transformação molecular. E ser capaz de contar uma história com estes processos e transformação é um trabalho de enriquecimento enorme. Para Thomas Feuerstein, a arte e a realidade contemporânea estão intimamente ligadas com as ciências naturais. As exposições refletem a essência das ciências, a origem da vida ou questões sobre o papel do autor, da natureza, do factual e do fictício. É também uma questão da especulação e de ficção científica entre a utopia e a distopia, entre a distopia e o horror. É uma especulação sobre como a nossa sociedade se vai desenvolver, como nos devemos alimentar, de onde virão os nossos recursos no futuro. E a solução proposta é que não vamos comer nem animais nem plantas, vamos alimentar-nos de minerais. É um jogo intelectual. Estou a brincar com o futuro para pensarmos sobre o presente e encontrarmos soluções alternativas. A instalação de Thomas Feuerstein faz parte da Bienal de Arte Contemporânea de Lyon para ver até ao início de janeiro. Como sempre, estas e outras notícias estão à distância de um clique no nosso site e também nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Boa noite.